Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Cleide Azevedo do blog Dose de Poesia e se você é novo aqui no canal talvez não saiba, mas eu tenho 3 empregos, 2, 3 mais ou menos, porque durante o dia de 8 às 5 eu trabalho na empresa e das 7 às 10 de segunda a quinta eu dou aula numa escola de nível técnico e na sexta-feira eu dou aula numa faculdade de nível superior. Então, eu contei com 2 empregos, 3 empregos, mais 2 deles sendo professora. Então, muitas pessoas me perguntam, como você consegue ler, sendo que sua vida é tão corrida? Então, por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês, como eu consigo ler ainda com minha rotina corrida, com 2 empregos. Então, eu estudo também, cuido de casa, tenho uma filha, um relacionamento, então é realmente bem complicado. Mas a primeira coisa que eu vou dizer aqui pra vocês é não se compare com ninguém. Teve um tempo atrás que eu fiquei muito mal, isso foi no ano passado, porque eu não tava conseguindo ter um ritmo de leitura tão grande quanto eu tinha com 20 anos, 21 anos, e aquilo tava me correndo por dentro, mas aí depois eu entendi, não, eu tô numa fase diferente agora. Quando eu tinha 20 anos, 21, eu não trabalhava tanto, eu não tinha tantas responsabilidades, eu não tinha toda a preocupação que eu tinha hoje. Na época, se eu tava cansada demais, eu só não ia pra faculdade. Final de semana eu tinha mais livre, porque eu não tinha outras responsabilidades tão grandes, então não era justo eu fazer esse comparativo comigo mesma, por conta que minha rotina, eu não era a mesma, minhas responsabilidades não eram a mesma, então não se compare nem com outras pessoas que talvez a gente vê vídeos de influenciadores e fala, como é que a pessoa lê tanto e eu não consigo ler tanto, mas é porque realmente aquilo é o trabalho da pessoa e as 8 horas que talvez você tá trabalhando, ou até mais, ela tá ali dedicando à questão de leitura, então não se compare e também não se compare com o seu do passado. Mas na minha adolescência eu lia tanto. Mas agora realmente é bem mais complicado você ter esse tempo dedicado para leitura. Segunda dica, pare de esperar grandes blocos de tempo. Isso é algo que eu sempre falo, sabe, gente? Porque com a minha rotina do jeito que é hoje, eu já tentei até gravar um vídeo para vocês de lendo 1 hora por dia. Só que eu realmente não consegui, então não espere blocos de tempo. Não, vou ler só quando tiver 1 hora disponível, vou ler só quando tiver 2 horas. E não, na verdade, você pode aproveitar esses pequenos blocos de tempos para poder dedicar a leitura. Então, eu ando de ônibus por 20 minutos todos os dias, então vou dedicar aqueles 20 minutos ou para ler um e-book, que talvez você possa não conseguir ler livros físicos no ônibus, mas posso ouvir um audiobook, você pode dedicar aquele período para aquilo. Então, eu tô aqui no dentista, no médico, vou aproveitar aquele tempo que eu tô esperando ali para poder também ler e me dedicar à leitura. Então não espere ter horas de leitura, aproveite realmente esses pequenos espaços de tempo que você tem durante o dia. Terceiro, sempre tem um livro por perto, gente. Eu sempre falo isso e das vezes que eu saí sem meu Kindle, sem nenhum livro, sério, eu me arrependi. Falei, não, eu não vou esperar em tal lugar, não cabe na bolsa, e aí eu sempre me arrependi, só que das vezes que eu levei o Kindle eu quase não tinha tempo de ler, então sempre tem um livro por perto, ou um livro, ou um Kindle, porque se sobrar algum tempinho ali você pode dedicar à leitura, mas caso não sobre, pelo menos você levou, que se tivesse algum momento você não ficaria o tempo todo ali no celular, né? Então realmente tem esse livro por perto. 4. Escolha o tipo de livro certo. Por que eu falo isso? Gente, eu tenho 2 tipos de leitura. Um tipo de leitura que é realmente os romances, livros de fantasias que eu leio, clássicos, livros de ficção científicas, que são livros assim realmente para me divertir, não são livros que eu preciso aprender alguma coisa. Então eu pego durante a semana, que minha semana é mais corrida, e eu não preciso me concentrar tanto naquilo, então marcar tantas coisas, escrever tanto no livro, então eu pego minha semana para dedicar só a esse tipo de leitura. E aí no final de semana, que são livros realmente mais técnicos, que eu preciso me dedicar mais na leitura deles ali, eu prefiro ler durante o final de semana, porque eu sento na minha mesa do computador, eu pego minhas canetas, meu caderno, então eu faço esse tipo de leitura no final de semana, que é o período que eu tenho mais de tempo e eu consigo realmente dedicar e me concentrar mais, né? Minha cabeça não tá tão cansada enquanto tava durante a semana. Então, livros mais técnicos, livros que precisam mais de concentração, eu deixo pra ler no final de semana. E livros que eu gosto, livros de romance, de fantasia, eu prefiro ler durante a semana, porque é algo realmente pra me divertir, pra tirar aquele peso durante a semana, sabe? Então você pode fazer isso também. Vou pegar aqui livros mais curtinhos,
livros de romance, que livros, que gênero que você gosta de ler, para ler durante a semana. E se tiver realmente um livro de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, você pode deixar para ler no final de semana, que é um período que você teria um pouco mais de tempo, ou então vice-versa, porque eu não sei como é que é essa semana. E a última dica aqui, gente, a quinta dica é não transforma a leitura em obrigação. Sério, eu sempre falo muito isso para as pessoas que me perguntam, é porque, eu vou começar a ler todos os dias, e acaba tornando isso como obrigação, e aí depois de 2, 3 semanas acaba desistindo, porque leitura não é para você levar algo como obrigação, tem que fazer todos os dias, mas sim é para ser algo prazeroso, que vai te divertir durante aquele período, que vai realmente te distrair, fazer você tirar um pouco desse peso que você já sofre durante a semana. Então, realmente, não faça isso com você mesmo, tá? É pra se divertir, pra você interagir, pra ter um hobby mesmo e não como uma obrigação. Porque se a partir do momento que passar a ser como obrigação, você não vai ver aquilo como algo prazeroso, e se não for tão viável pra você, se você estiver muito cansada, você vai acabar desistindo. Então, hoje eu levo muito a leitura como algo pra distrair minha cabeça mesmo. Então, tô tão cansada, só que já acostumei não conseguir dormir, ou é raras vezes que eu consigo dormir sem ler um livro. Então é isso, gente. Essas são as minhas dicas que eu uso para poder ler durante a semana, mesmo tendo aí 3 empregos, 2 empregos, que você precisa preferir contabilizar. Gosto muito de ler, mas eu entendo que meu ritmo de leitura caiu por conta da minha vida no momento, e tá tudo bem não performar todo o tempo, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de dar seu like, se inscrever no canal e me seguir em todas as redes sociais. Tchau!